Então vamos ler a palavra de Deus. Para onde você está indo é o tema da mensagem. Jonas capítulo 1, vai passar aqui, tá, no telão, se você quiser acompanhar. Diz a palavra do Senhor assim. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor, como se isso fosse capaz. Isso não é possível. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. Irmãos, só pode ser depressão profunda. No meio de um problema desse, Jonas desce e vai dormir. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você? Agarrado no sono? Levante-se e invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sorte para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: agora nos diga, quem é o culpado por este mal que nos acontece? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? E de que povo você é? Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com medo, com muito medo, e lhe perguntaram: o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isto porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: peguem-me e me lancem no mar, então o mar ficará calmo. Porque eu sei, por minha causa, esta grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remaram, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ó Senhor, rogamos-te que não nos deixes perecer por causa da vida deste homem e não faças cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Vamos orar. Senhor, nós te damos graça, Senhor, acima de tudo pela tua palavra. Ela por si só já fala. Deus, se nós parássemos aqui e fôssemos embora para casa, a tua palavra, ela já falou conosco, do Deus Todo-Poderoso, o Deus que está no controle de todas as coisas. Mas eu creio, Espírito Santo, que tu tens algo mais a acrescentar ao nosso coração. Fale conosco e nos abençoe através da tua palavra, pois te damos total liberdade nesse lugar, mas não damos liberdade a nenhum outro espírito ousar sequer manifestar aqui, porque esse lugar é santo, é consagrado ao Senhor. Trate conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Poder sentar, irmãos. Irmãos, esse texto é um texto estarrecedor. Esse texto é um texto assustador. E eu tenho aqui professores da escola das crianças, né? Até aqui o Alexandre, tem as irmãs que são da escola. Ele sabe o quanto as crianças elas gostam da história de Jonas. Quando você fala de Jonas para as crianças, elas ficam assim, admiradas com a história.
É uma história que realmente chama muita atenção. E há tantas coisas na Bíblia que nos impressiona. Uma das coisas que me impressiona muito foi lá no tempo do Pentecostes. Aquele período ali é um período impressionante, quando vieram línguas, né, como de fogo, e aquelas línguas foi um batismo do Espírito Santo, onde os discípulos pregavam na língua nativa de cada um, e ali após Pedro ter pregado, ter passado um tempo ministrando a palavra, diz a Bíblia que 3.000 almas, irmãos, se converteram. 3.000 almas se convertem com a pregação desse homem. Os discípulos falando, adorando ao Senhor e ministrando, e almas se convertendo. Olha que coisa tremenda. É um texto impressionante, é um texto que me chama muita atenção. Eu me apego muito em Atos dos Apóstolos, eu gosto demais do livro de Atos. Os irmãos sabem que eu passei um ano inteiro ministrando sobre o Espírito Santo, pregando sobre o Espírito Santo. Algo que me chamou muita atenção sobre a pessoa do Espírito Santo. E nesse texto que nós lemos aqui ainda há pouco, nós vemos agora que um homem, com uma palavra que não teve nenhum contexto, não teve nenhum gasto de tempo, como nós gastamos tempo às vezes preparando uma mensagem, estudando a mensagem, olhando todo o histórico. Hoje nós tivemos uma aula de história, né, na palavra que o Pablo ministrou pela manhã. Eu garanto a vocês que não foi uma palavra que ele extraiu da cabeça dele e falou, eu acho que vou pregar isso aqui. Não, gastou tempo estudando. A gente gasta tempo na ministração da palavra. E esse homem, ele prepara uma mensagem simples. Ele diz, olha, vocês precisam colocar tudo em ordem, porque Nínive vai ser exterminado. E a palavra do Senhor diz, querido, se você for ler todo o livro de Jonas, você vai ver que uma nação inteira se converte, o rei se converte e rasga suas vestes, os animais jejuam, todo o povo jejua, houve uma conversão em massa, quase cerca de 120 mil pessoas se convertem, com uma palavra tão simples, rápida, né, dita por Jonas, e aquela palavra foi uma palavra transforma a vida de toda uma cidade inteira. Uma palavra. Esse livro ele é profundo demais, o livro de Jonas. E nós vamos caminhar um pouquinho sobre ele, pensar acerca da chegada de Jonas a Nínive, né? Jonas, ele chega a Nínive e essa cidade, ela é transformada. Transformou aquela vida. Às vezes a gente pensa assim, pastor, eu não sei pregar. Como é que eu vou pregar, pastor? Você prega aí 40 minutos, prega uma hora, você faz um esboço aqui, ó. Frente e verso, você escreve. Pastor, eu não sei nem como eu vou começar a pregar a palavra. Olha para Jonas. O que Jonas fez? Jonas não preparou nem um esboço. Não fez nada. Eu vi você com as folhas aqui. Teve uma hora que você falou, meu Deus, onde é que... Você acha que Jonas fez isso? De maneira nenhuma. Você sabe pregar a palavra. Olha para mim e diga assim, pastor Paulo, Jesus te ama. Fala para mim. Pronto, já pregou. E olha que palavra simples. Paulo, Jesus te ama. Não é simples, Alexandre? É muito simples. Aquilo bate no coração, aquilo entra, penetra no profundo da alma, porque não sou eu, Paulo, não é você pregando, mas é o Espírito que habita em você que vai fazer a obra. Era o Espírito Santo que ia fazer aquela obra. E olhando para a cidade de Nínive, irmãos, o que é Nínive? Nínive é uma das mais antigas cidades mencionadas na Bíblia. Se você abrir a sua Bíblia no capítulo 10, verso 8 ao verso 11, vai dizer assim, ó, Tux gerou Nimrod, grande caçador diante do Senhor. Daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio o reino foi Babel, Acade e Calné, na terra daquela cidade ele foi para Reobote e Calá, conhecida também como uma cidade sanguinária, irmãos. A cidade de Nínive era conhecida como uma cidade sanguinária, fundada por um homem chamado Nimrod, uma cidade que matava sem nenhum perdão. Uma cidade de terror, uma cidade dos horrores, posso dizer assim. Então essa cidade, ela era uma fortaleza demoníaca. Olha o que diz a Bíblia lá em Naum. Na tua Bíblia tem Naum aí, tá? Procura Naum que tem. Parece que não tem não, vai ser um nome estranho.
né? Mas não é nome de carro, não. É Naum, está aí na sua Bíblia. Capítulo 3, verso 1. Vai dizer assim: ai da cidade sanguinária. Se você ler esse capítulo, você vai ver que a referência, lendo todo esse livro, a referência é Nínive. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de roubo e que não solta a sua presa. Era também conhecida como uma cidade repleta de fraudes, repleta de roubo, sempre fazendo muitas vítimas. Te lembra alguma coisa, irmãos? Fraude, roubo, mentira. Te lembra algum país aí? Que isso, irmão? Rapaz, eu pensei que você fosse falar qualquer coisa. Argentina, Cuba, Brasil, é mesmo? Então, assim, traga a sua memória, irmãos. Olha como era essa cidade. E olhando para Nínive, dá para pensar em um país, como o irmão ali falou, cheio de corrupção. Um país cheio de fraude. Um país manchado de sangue inocentes. Todo dia se vê assassinatos, mortes. Eu nunca vi tanto assassinato quanto eu estou vendo nos últimos dias aqui no Brasil, irmãos. E não é só no Rio de Janeiro, não. A gente acha que é só o Rio de Janeiro. Abre o noticiário e você vai ver. É criança morta, é criança sendo esquartejada. Irmãos, é coisa estarrecedora. Estou vivendo uma cidade dos horrores. É um país dos horrores que a gente tem vivido. Fora os estupros. A violência doméstica. Eu nunca vi tanta violência doméstica. Tanto homem, tanto machão aí batendo na mulher, irmãos. Às vezes eu, quando vejo uma situação dessa, eu fico pensando, será que tem coragem de bater no homem? É isso que eu penso às vezes. Mas homens que agridem mulheres, hoje está uma coisa de louco. Que isso? Parece que as pessoas perderam a noção. Sabe, violência doméstica, isso a gente está vendo muito, pedofilia. Pedofilia, às vezes nós achamos que não tem mais jeito para o Brasil, irmão. Às vezes a gente acha isso, só não tem mais jeito, esse país agora é só ser implodido, acabou o Brasil. Não, irmão. Não, eu acredito que ainda há tantos nesse país que serão usados profundamente pelo Espírito Santo de Deus, para que haja conversões em massa nessa nação. Você crê nisso? Não dá para pensar isso acerca do Brasil, não, irmãos. A gente que crê em Deus, que crê no Espírito Santo, que sabe que Deus está na nossa vida, a gente sabe que há possibilidade, em Deus tudo é possível. Se alguém me dissesse que o caminho da redenção passaria por Nínive, eu chamaria de mentiroso, mas passou por Nínive. Olha que coisa tremenda, irmãos. Deus ameaçou destruir Nínive, mas o que Deus queria era salvar, era transformar aquela cidade. Era isso que Deus queria, transformação da cidade. E eu trago isso todos os dias para o meu Brasil. Eu creio que Deus quer restaurar esse país, irmãos. Ainda há tempo de restaurar. Eu não quero saber de político A, político B. Eu não quero saber se é da direita, se é da esquerda, se é do centro. Não me interessa. O que interessa é saber que Deus está no controle de todas as coisas. Então, se você deseja ver, querido, o Rio de Janeiro transformado, deseja ver o Brasil transformado, os políticos se arrependendo da corrupção, olhe para esse livro com fé. Olhe para o que Deus fez através da vida desse homem. Um homem só. Um homem transformou toda uma cidade. Talvez esse homem, essa mulher, para transformar o Rio de Janeiro, talvez esteja aqui nessa noite. Talvez esteja aqui entre nós, querido. Ou quem sabe você que está ouvindo ou vai ouvir pela internet. Você pode ser essa pessoa, esse canal transformador desse país através do Espírito Santo de Deus. A pregação da palavra, ela tem poder de mudar uma nação inteira. Para Deus não haverá impossível, irmão. Você crê que para Deus não há impossível? Não há impossível. Provavelmente, Jonas, ao receber o chamado, ele deve ter pensado que Deus havia se equivocado. Não, eu não acredito. Deus só pode ter algum problema mental. Eu ir nessa cidade sanguinária para pregar para aquele povo, não. Há algo que não está batendo aí. Não está batendo aí. Imagina o pensamento desse homem. Olha o verso 3. Jonas se levantou, mas não foi para ir para Nínive, não. Foi para fugir de Deus, como se alguém conseguisse realmente fugir de Deus.
Não há possibilidade nenhuma de se fugir de Deus. Para Tarsis ele vai. Ele desce a Jope, encontra o navio que ia para Tarsis, pagou a passagem, tirou do próprio bolso. Ele investiu no erro, ele investiu no pecado dele, que é pecado, irmão. Quando você nega fazer a obra, aquilo que Deus lhe tem chamado, você está em pecado. Você está entendendo isso, irmão? Que Deus lhe chama para fazer algo, você simplesmente questiona com Deus. Você está dizendo para Deus, tu errou. Eu falo isso com os diáconos da igreja, eu falo isso com meus irmãos quando vão pregar. Irmão, quando você é chamado para pregar, não é o Senhor que está falando, então eu vou. Porque quando a gente diz, não, Senhor, pastor, eu não vou pregar não, porque eu não estou em condições, sabe o que você está dizendo, irmão? Que Deus mentiu. Deus se enganou. E o nosso Deus, ele não se engana. Quando ele chama você para algo, é porque Deus pode transformar a tua vida. Deus pode usar você poderosamente para uma grande obra. Basta você dizer, eis-me aqui, como foi falado de manhã. Eis-me aqui, Senhor. Não cabe questionar. Então, irmãos, ele resolve fugir da presença de Deus. Imagina, amado, você está orando a Deus, dizendo que não aguenta mais a maldade das pessoas, que você não aguenta mais a maldade do governo, não aguenta mais a corrupção do governo, não aguenta mais o convívio com o seu cônjuge, né? Quantas pessoas estão assim, eu não aguento mais o convívio na minha casa, e Deus te manda exatamente pregar para eles. Deus fala para você, não, você tem que cuidar dessa vida. Essa vida Deus colocou nas tuas mãos para os seus cuidados. Mas, sinceramente, o que você faria? O que você faria, irmãos? Você imagina, né? Eu, bom flamenguista que sou, Deus fala para mim assim, Paulo, você vai lá pregar para vascaíno. Vai lá no clube do Vasco, lá vai pregar para os vascaínos. Eu? De jeito nenhum. Eu vou para outro caminho. Irmãos, presta atenção. Tem hora que a gente tem que tirar a camisa. Tem hora que a gente tem que tirar a camisa. A camisa das nossas convicções. Não, eu sou flamenguista convicto. Aí o Senhor diz, tira a camisa, Paulo. Veste a do Vasco e vai lá pregar. Traz isso para a tua vida espiritual, irmão. Traz quando Deus fala assim, arranca essa tua camisa, a camisa da tua soberba, do teu achismo. Arranca essa camisa e veste a camisa que Deus tem para você. Jonas tinha que ter tirado a camisa de Tarsis e ter colocado a camisa de Nínive para ir lá pregar para Nínive. Era isso que ele tinha que ter feito. Está no coração de Deus, então está também no meu coração. Na verdade, Nínive sai fora do roteiro de Jonas. Não estava na agenda de Jonas. Nínive não estava nem no pensamento de Jonas, muito pelo contrário. Se Jonas pudesse, ele mandaria fogo sobre Nínive. Ele foge e vai para Tarsis. Amados, pense comigo. Nós somos um pouco mais de 25% aqui no Brasil. E nós somos um povo que somamos mais de 25%. Entre evangélicos, católicos, nós temos uma boa expressão nesse país. E eu te pergunto, por que o Brasil não muda? Por que tanta corrupção? Por que esse país não muda, irmãos? Parece que nada muda. Parece que esses tantos milhões de cristãos, de evangélicos, protestantes que há no país, parece que não surge efeito nenhum. Sabe por quê, querido? É simples entender. Nós somos muito festeiros. Você sabia que a igreja é festeira? Irmão, se for para fazer uma festa, a igreja se reúne, briga e bate e tal, faz festa, e todo mundo, ainda mais se tiver picanha, irmão. Oh, meu Deus, se tiver um churrasco, irmão, o povo para comer, né, irmão? O povo para comer. O povo não briga para evangelizar, mas para comer a gente briga. Você imagina o porquê que esse país está como está, irmão? A palavra do Senhor disse, o meu povo, que se chama pelo... Quem se chama pelo nome do Senhor? Aquele que é cristão. Eu me chamo pelo nome do Senhor. Aonde você vai é um crente, ali é um cristão, é um servo de Deus. É lá que está. Então, se o meu povo se chama pelo meu nome, se ele se converter dos seus maus caminhos, se humilhar,
né? Ele se arrepende, ele se humilha, ele buscar a face do Senhor, buscar a face do Senhor. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei o quê? O Rio de Janeiro, irmãos. Então eu sararei o Brasil. A gente fica questionando porque o governo A, porque o governo B, porque o presidente... Porque... Irmão, em nome de Jesus, nós não fomos chamados para amaldiçoar governo nenhum. Nós fomos chamados para orar pelos nossos governantes. Nós fomos chamados para dobrar o nosso joelho. A obrigação da igreja é o evangelismo. Todos nós temos esse ministério de evangelismo. Todos nós. Ah, Senhor, eu não sei o que eu posso fazer. A palavra do Senhor diz, ide pregai o evangelho a toda criatura. Esse é o teu ministério, irmão. É o teu ministério. Você quer púlpito? É isso que você quer? Não, querido, basta um par de ouvidos que Deus lhe der. Não queira púlpito. Basta de um par de ouvidos, o teu púlpito. Ali você prega a palavra. E um par de ouvidos, atento, aberto, vai ouvir a palavra e vai se converter. Eu não quero pregar nesse púlpito se nenhuma alma se converte. Você entende isso, amado? Agora eu quero pregar para um par de ouvidos, que me dê atenção. E que no final diga assim, pastor, eu reconheço isso aí. Esse Deus é poderoso mesmo. Eu quero me render a esse Cristo. Vale muito mais do que pregar para 1000 pessoas. Uma alma. Isso é muito importante, irmãos. É a pregação do evangelho e essa é a obrigação da igreja. Será que nós estamos também com o nosso coração longe da vontade de Deus? Será que nós temos sido instrumentos de Deus nas mãos dele? Será que temos sido instrumentos, querido, nessa terra? Será que aonde você vai, você faz a diferença como cristão? Ou somos crentes somente dentro desse caixote aqui, irmão? Somente aqui dentro? Aqui dentro nós somos crentes. Mas é lá fora. Era em Nínive. Jonas seria experimentado em Nínive, não era em Tarsis. Era lá em Nínive que ele seria provado, experimentado como servo de Deus. Sem nenhum questionamento, não deveria ter questionado. Quantas vezes o que impede o crescimento da obra de Deus não é a nossa estrutura, não, irmãos. Não são os métodos que usamos. O problema está em cada um de nós. Eu lancei um desafio no ano passado. Olha, podem me chamar de maluco. Eu dei 5 anos para essa igreja ter 1000 membros. Amém, irmão? Mas a mim mesmo? 1000 membros nessa igreja. Passou 1000? É pouco. É pouco. Somando com o número de cristãos que nós temos aqui, 1000 é uma miséria, irmãos. É muito pouco. Mas como nós alcançaremos isso? Se nós estivermos no centro da vontade de Deus. Qual é o centro da vontade de Deus, pastor? A pregação da palavra. A pregação da palavra. A única coisa que pode mudar uma vida não é show. Não são os folclores. Mas a única coisa que pode transformar uma vida é a pregação da palavra. Você pode fazer a festa que você quiser, irmão. Você pode inventar o culto que você quiser, culto da libertação, culto do desencapetamento. Você pode inventar qualquer coisa que você queira. Qualquer coisa que você queira fazer. Sem a ministração da palavra, nada interessa. Para Deus, o que era mais importante era Jonas chegar lá, não fazer show nenhum. Não vai fazer show, Jonas. Tu vai apenas levar a minha palavra. Apenas a minha palavra você vai levar. 120.000 pessoas se convertem com uma palavra chinfrim. Uma palavra que irmão, eu não entendo aquela palavra. A gente estuda, faz seminário, 4 anos de seminário, estuda a palavra, lê 4, 5 vezes a Bíblia. E para fazer, às vezes, uma mensagem, a gente estuda vários textos. Jonas chega lá, com o coração dele, olha, enraivecido aquele homem, viu? Se eu pudesse, eu chegaria lá em cima e dava uma surra em Jonas, sinceramente. Nunca vi um cara com o coração tão duro quanto aquele. Pregou a pior mensagem que um pregador poderá pregar. Rápida e instantânea. Converta-se, que vocês vão tudo morrer. Todo mundo se converte. E a gente gasta um tempo tremendo fazendo uma mensagem, aí faz um apelo, nenhuma alma.
Nenhuma alma. Todo mundo disser, não sei se vou, se não vou. Vou pregar uma mensagem para você que está aqui nessa noite. Se converte, tu vai morrer. Rapaz, ninguém fala nada. Não tem um amém. Você entende, irmão? Mas foi essa palavra que ele ministrou. Nós somos muito críticos com a obra de Deus, irmãos. Será que o problema geral não somos nós mesmos? Será que não somos nós? Amados, se queremos a transformação, se nós queremos a mudança do nosso bairro, da nossa cidade, e mesmo do nosso país, nós como igreja precisamos mudar a nossa postura. Se não mudar a nossa postura, nada do que estamos fazendo vai valer a pena. As células são uma bênção, mas as células é para você, querido, para você evangelizar, para você levar gente. A célula é para isso. Não é para ir lá comer biscoitinho, não é para ir lá tomar Nescau. Para você ir lá, falar do amor de Jesus. Chegar lá para o teu vizinho, olha só, eu tenho uma célula abençoada lá, está na casa do Norivaldo lá, uma célula maravilhosa. Olha só, você não pode não? Não, eu tenho uma célula do Pablo, que é uma célula online. Vai lá, entra na célula, você vai ser abençoado. Você está entendendo, irmão? É para isso. Simples assim. Não é para fazer festa, querido. Se queremos transformar o nosso bairro, a gente tem que mudar essa postura. Se nós queremos 1000 aqui dentro, nós temos que mudar aqui dentro. Se a gente não mudar a nossa postura, nada vai acontecer. Nós vamos continuar nessa caminhada. Eu lancei um desafio, eu mais um. Não se lembra do eu mais um? Muitos até esqueceram. Sabe nem o que é? No final do curso eu ia perguntar, pastor, o que é eu mais um mesmo? O que é eu mais um? É eu e meu cônjuge? Nós lançamos um desafio para a igreja. Para que Nínive fosse transformada. Jonas precisava ser transformado primeiro, para que ele transformasse Nínive. Jonas passou por uma experiência impressionante, que vale para cada um de nós. Imagina comigo nessa noite, imagina você mudando a sua vida para transformar outros. E se de repente você se torna um fogo de Deus na sua geração, já pensou nisso? Já pensou que Deus quer te usar como uma bomba para explodir o inferno? Já pensou nisso? Já pensou que Deus quer usar você lá dentro do tráfico? Já pensou nisso? Está amarrado, ó. Deus me livre, lá tem fuzil. Aí tu leva a tua, lá tem a R15, né? Você tem a tua BS-66. Quem tem BS-66 aí? Agora a BS-66 está vindo no celular, né, irmão? Pelo amor de Deus. Vão roubar teu celular, tu vai perder tua BS-66. Isso aqui é BS-66, Bíblia Sagrada, 66 tiros, não falha um. Você entende? Sabe, de Gênesis a Apocalipse, deu um tiro, acertou. Não é assim, querido? De Gênesis a Apocalipse, não falha nada, só você levar a tua BS-66. Aí Deus te quer lá dentro do tráfico. Deus te quer lá dentro da Vila Mimosa. Tu já parou para pensar nisso? Minha irmã amada, Deus quer te colocar lá dentro. Que isso, pastor? Que isso? Eu sou uma mulher santa. Você é luz. Mas a luz dentro da luz é fácil. Tem que ser luz lá no inferno. Lá nas trevas. Então é isso que Deus está falando. Jonas, tu tem que ser luz lá. Lá nas trevas. Lá onde ninguém quer ir. Tá? Eu vou fazer um apelo aqui nessa noite, irmão. Quem quer pregar no tráfico aí, levanta a mão que eu vou orar por você. Meu Deus do céu. Agora, eu vou até levantar devagar. Quem quer pregar no tráfico? Quem quer? Amém. 1, 2. Graças a Deus tem 3. Está vendo aí? 3, irmão. E um Jonas, 120 mil. 360 mil. Olha aí. Eu creio nisso, meu. Quando Deus fala, Deus supre, Deus envia, Deus capacita. Imagina, querido, o seu testemunho de vida impactar outras vidas a ponto delas serem transformadas. Isso é uma glória muito grande. O teu testemunho transformar vidas. Testemunho de um ateu. Você conhece algum que era ateu? Conhece? Eu conheço um que era ateu, né? E hoje transforma vidas. Você acha que para Deus não é impossível? Querido. Para Deus não é impossível. Para Deus tudo é possível àquele que crê. Essa história nos mostra, querido, quantas maravilhas pode fazer Deus através de cada um de nós.
E certamente Ele quer usar a tua vida que está aqui nessa noite. Deus não joga a conversa fora, irmão. Deus não traz ninguém aqui para perder tempo nem bater papo. Deus te trouxe aqui com um propósito. Ninguém vai ser agente de transformação sem que antes seja verdadeiramente transformado. A igreja não causa muito impacto como foi com Nínive, porque lhe falta transformação. Transformação da igreja. Parar um pouquinho de falar das outras igrejas. Em vez de você falar das outras igrejas, fala de Jesus. Fala do que Deus fez na tua vida. Ah, porque a igreja tal, o pastor tal, caiu, levantou, que está roubando, que o dinheiro. Não, em nome de Jesus, cuida da tua vida. Cuida da sua vida. Deus te deu essa vida para você cuidar. Você está entendendo, mano? É até difícil cuidar do teu espinho na carne, vai querer cuidar do espinho dos outros. Cada um de nós tem um espinho. Cuida do teu. Fica preocupado com o espinho na carne de Paulo. Para o espinho na carne de Paulo, não me interessa, eu quero saber do meu. Eu tenho o meu, você tem o teu, não tem, querido? Ah, te arrepende, rapaz. A igreja não causa muito impacto, não, irmãos. Ela precisava causar impacto. Deus não fará nada do lado de fora enquanto você não mudar o que está do lado de dentro, querido. Se o Brasil precisa desesperadamente de Deus, a igreja evangélica precisa desesperadamente de uma transformação. Ela precisa de um avivamento. E quando a gente fala em avivamento, a gente pensa logo no reteté, né? A igreja avivada é uma igreja que pula, que grita, que salta, que faz aviãozinho, que corre e tal, e rodopia. Irmão, aqui não é lugar de doido. Igreja não é lugar de maluco. Está entendendo, irmão? A igreja é lugar de consciência. Consciência. Tudo que você faz com a consciência. Tudo que foge da tua consciência, tudo que você não consegue controlar, não vem dizer que é do Espírito Santo. O Espírito Santo não transforma ninguém em doido. Entendeu? Nem faz da gente palhaço. O Espírito Santo, ele usa você com poder, com raciocínio. Assim é o Espírito Santo. Deus mudará essa nação através de nós e não na dependência de um político ou até mesmo de um partido, dependência de dólar, porque subiu, que desceu. Deus muda essa nação através da igreja. A igreja do Senhor, querido, ela tem poder para transformar uma nação inteira. A igreja do Senhor tem poder para transformar. E Deus te chama para Nínive, não vá para Tarso. Todos nós estamos indo para algum lugar, certamente, cada um de nós aqui. Todos os dias você vai para algum lugar. Cada vida aqui tem um destino, tem um caminho. Mas o mais importante é você ir para onde Deus quer. Fazer o que Deus te chama para fazer. Cada ministério, cada decisão, cada célula da igreja está nos conduzindo para algum lugar. E cada um decide para onde quer ir. Cada um decide, a decisão é sua. Deus te chama para fazer, você não faz, a decisão é sua. Quanto mais perto de Deus, mais abençoado nós seremos. Você crê nisso? É impossível não ser abençoado quando nós estamos andando no centro da vontade de Deus. Porque nós estamos vivendo de migalhas, irmãos, sem vidas salvas para contabilizar. Por quê? O que está faltando? A história de Jonas é impressionante. Deus pega esse homem e coloca em uma sinuca de bico. Deus faz assim com ele. Ah, você não quer não? Tá bom, vou te colocar numa sinuca. Vai para Nínive ou vai para Tarsis? Ele vai para onde Deus quer. Acontece o que aconteceu no mar, Deus estava ali. Foi provisão de Deus. Essa história nos revela, querido, algo que deve ser inesquecível. Ao nos convertermos, não é o fim. Não é o fim. A conversão, para eu me convertir, agora parou por aqui. Não, querido. Não é o fim. Muito pelo contrário, é o início de uma grande obra que Deus tem para cada um de vocês. É o início de uma grande obra. Deus tem coisa grandiosa. Depois da conversão, Deus traça um caminho para cada um de nós. E eu lhe pergunto, Nínive ou Tarsis, para onde você vai? O que você decide na sua vida? Quando ele decide ir para Tarsis, querido, essa atitude revela algo que não deveríamos jamais esquecer. Ele aprende e descobre algo inesquecível. A primeira coisa que ele aprende, o melhor lugar para se viver é no centro da vontade de Deus. E esse é um poderoso princípio
Jonas capítulo 2, verso 4 vai dizer: então eu disse, estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? No momento que Jonas esquece isso, ele descobre um segundo princípio. Qual é o segundo princípio, pastor? Fora da vontade de Deus, a vida se transforma no inferno. Fora da vontade de Deus é tribulação, é tempestade, é vida tempestuosa. Jonas capítulo 2, verso 1 ao 3, vai dizer: então Jonas, do ventre do peixe, o que ele fez no ventre do peixe? Ele ora ao Senhor, seu Deus, e diz: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do abismo, gritei e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. O texto diz que Deus levantou uma poderosa tempestade na vida de Jonas. E ele se viu aonde, irmãos? Ele se viu no inferno. Foi assim que ele se viu. Eu estou agora no inferno. E quantas pessoas estão vivendo assim, irmãos? Uma tempestade na sua vida por causa de desobediência. Aquele barco, ele atravessou um verdadeiro caos. Olha o que diz o verso 4 e 5 do capítulo 1. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Quem lançou? Foi Deus. Tudo no controle de Deus. A tempestade da tua vida está no controle de Deus. Alguma coisa não está batendo para que essa tempestade, você atravesse essa tempestade. Tem alguma coisa que não está batendo, irmãos. E o problema não está em Deus, está na sua atitude, nas suas escolhas. Olha o que diz. Uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamaram cada um ao seu Deus. Eles começaram a buscar Deus. Na hora do sufoco, irmão, a gente busca tudo. Na hora do sufoco, até um ateu se converte. Até um ateu diz: ai, Deus me livre. Não é assim? Está lá o avião lá, está passando uma grande turbulência, o camarada vai para um lado, sacudindo de um lado para o outro. Primeira coisa que ele pensa: Deus. Deus. É a primeira palavra que vem, querido. Lançaram no mar a carga. Eles tiveram um prejuízo muito grande. Amados, nem todas as tempestades que atravessamos é obra do diabo, não, irmão. Tem que parar de achar que tudo é o diabo. Porque eu perdi o emprego, foi o diabo. Não, querido, você perdeu o emprego também porque você acordou tarde. Você era um irresponsável no teu trabalho. Não tinha responsabilidade nenhuma. Quer botar a culpa no diabo? A culpa é sua de não ser um bom funcionário, de não procurar se desenvolver, se capacitar cada vez mais. Aí perde emprego. Aí põe a culpa em quem? Lá no diabo. Ele está só anotando: opa, mais um para minha conta. Mais um para minha conta. Pode ser obra das nossas escolhas de viver fora da vontade de Deus, irmãos. Essa noite é uma noite para você avaliar como está a sua vida. Porque existe um Deus poderoso que revelou para a sua vida, para você estar fazendo exatamente o que Ele deseja. Existe um Deus poderoso. E o terceiro princípio que aprendemos é que obediência não é fazer aquilo que eu quero fazer. Obedecer é fazer o que Deus quer na hora de Deus. Porque obediência fora do tempo é desobediência. Você entende isso, irmão? Obediência fora do tempo é desobediência. Você já chamou teu filho para alguma coisa? Filho, vem cá, peraí. Quantos conhecem o peraí? Quantos conhecem o estou ocupado? Conhece? Peraí, estou ocupado, agora não, mais tarde. Aí leva mais um tempo. Filho, peraí, mãe, já vou. Você conhece o Javô também? Javô é irmão do peraí. Né? E eles conhecem bem. O peraí e o Javô vivem junto. Aí leva 2, 3 horas depois ele vai. Ele obedeceu, irmão? Você acha que obedeceu? Obediência fora do tempo é desobediência. Obediência de Jonas foi desobediência. Muitas vezes nós estamos colocando a nossa vida acima da vontade de Deus, querido. Acima da vontade de Deus. Eu, quando olho a história daquele homem samaritano, ele tinha tudo para não ajudar aquele judeu. Tinha tudo para não ajudar. Eles não tinham um bom convívio. Judeus e samaritanos não se davam bem. Eles tinham tudo para negar. Ele tinha tudo para se vingar daquele homem, mas não. Ele parou.
por reconhecer que a sua vontade não deveria prevalecer. Aí ele para, ele acode aquele homem. Como é importante a gente reconhecer que a nossa vontade, ela não pode estar em primeiro lugar. O que tem que prevalecer é a vontade de Deus. As nossas decisões devem ser baseadas em princípios. Muitas vezes somos roubados da nossa intimidade com Deus, querido, por causa das nossas decisões. E a igreja, ela é a esperança do mundo. A partir do momento que você se coloca à disposição, no centro da vontade de Deus, e vai para onde Deus quer. Deus te quer em Nínive. Nínive é o lugar da obediência e Tarsis é o lugar da conveniência. Era melhor ir para Tarsis, eu não ia me preocupar com aquele povo, não precisava pregar para ele, não precisava gastar o meu tempo. Nínive é o lugar da escolha de Deus e Tarsis. Tarsis é o lugar que nós escolhemos. Deus não está no lugar da tua escolha, querido. A sua escolha deve estar em conformidade com a vontade de Deus. É aonde Ele quer. Você pode nessa noite perguntar para Deus, Senhor, o que Tu queres da minha vida? Será que você pode fazer essa pergunta para Deus, o teu íntimo, dizer, Senhor, o que Tu queres para a minha vida? Porque o cristão, querido, ele não faz o que ele gosta, ele faz o que é necessário. O crente, ele faz o que Deus quer. Não é aquilo que eu gosto, não é a minha convicção. Eu, quando fui chamado para ir para Nova Holanda, irmãos, eu fui dirigir uma igreja de Nova Holanda no meio do tiroteio, no meio da favela, irmão. Sabe? A igreja ficava na esquina da Flávia Farnese, esquina com Teixeira Ribeiro, esquina com Flávia Farnese. Irmão, aquilo ali é faixa de Gaza. Aí Deus me leva para ali. Olha, minha esposa está ali, que ela pode dizer quantas conversões tiveram naquela igreja. Quantas conversões, pessoas envolvidas com tráfico, pessoas envolvidas com droga. Irmão, pela minha vontade, pela da minha família, a gente não ia para lá. Não ia. O que eu vou fazer em Nova Holanda? O que eu vou fazer nessa faixa de Gaza? Aí Deus vai e te coloca no lugar, você não entende nada, não sabe o porquê. Deus te leva para ali e muitas vidas se convertem, batismos em cima de batismo. Irmão, a igreja ela teve um crescimento geométrico maravilhoso, uma bênção naquele lugar. Sabe, a igreja que ela começa grande, ela começa com 200 e poucas pessoas que vieram lá da Teixeira de Castro, que era a igreja Nova Vida de Bom Sucesso. Muita gente morava em Nova Holanda e começou a frequentar a igreja. Em 9 meses a igreja tinha quase 500 pessoas. Uma progressão geométrica, irmão, porque Deus estava naquele lugar. Deus avalizou, Deus falou e assinou embaixo, falou, é ali que eu te quero, e ponto final. Era lá, nem aonde eu queria. Sai do meu conforto para ir para lá, ver fuzil, tiroteio da gente, de ter que louvar da igreja de joelho. Não é porque a igreja é santa, não, irmão, porque o tiroteio estava comendo solto. A igreja todo dia de joelho. A minha sogra foi nesse dia, né, filha? Aí no final do culto, minha sogra não entendeu nada que estava acontecendo. Ela falou assim: olha, Paulo, a tua igreja é uma bênção, né? Todo mundo canta de joelho. Eu falei: até as balas cantam de joelho. A senhora não ouviu o tiroteio, não, dona Nilma? Não ouvi, não. Pois é. Pastor Osimar, os irmãos conhecem o pastor Osimar, ele leva um grupo da igreja dele para cantar lá. O grupo está lá no altar e pá, o grupo se ajoelhou, continuou louvando. E todo mundo, minha sogra se mete debaixo do banco. Eu fui procurar minha sogra debaixo do banco. Aí depois ela, meu Deus, olha, essa igreja é santa. Eu digo, irmã, é santa e medrosa. Todo mundo assim, ó. Você entendeu? E Deus fazendo uma grande obra naquele lugar, irmão. Deus convertendo vidas sendo convertidas. Porque Nínive é o lugar da nossa vocação, irmãos. E Tarsis é o lugar da nossa facilidade, é o lugar da mordomia. Nínive é o lugar do desafio. Tarsis é o lugar do comodismo. É o lugar que a gente se acomoda e diz, Senhor, é aqui mesmo, eu quero ficar por aqui está bom. Você acha que está bom aqui dentro, irmão? Aí Deus tira você daqui e te joga lá no meio, lá do tiroteio, lá no meio da favela. Deus te coloca lá numa comunidade, Deus te planta no lugar. Deus tira você daqui e te leva para a África. Deixa eu ir para a África, eu vou orar para você agora. Quem quer? E para o Iraque. Conversa. Mas Deus faz isso. Eu estou sentindo a brincadeira, que é isso mesmo, por favor. Jonas, vai para ali.
Você pega só a palavra, mas Deus te bota nesse. Deus te lança no mar. Deus faz com que o peixe engole você e te coloca de volta para onde Ele quer. Deus faz com que Ele quer. Eu quero encerrar por aqui. Capítulo 1 de Jonas, verso 17. Recebidos os marinheiros pegaram Jonas e lançaram no mar. E a fúria do mar se acendeu. Então, Jonas temendo muito. Sabe o que me chama? Se você voltar lá no capítulo 1, Jonas ele faz uma coisa. Quando Jonas pergunta o que está acontecendo, por que nós estamos atravessando por isso? O que ele falou? Eu sou o problema. O barco está assim por minha causa. A tempestade está acontecendo por minha causa. Como é importante. Como é importante nós declararmos isso. Dizer para Senhor, o problema da minha casa sou eu. Sou eu o problema, Senhor. Senhor, o problema do meu ministério sou eu, Senhor. É por minha causa. É por minha causa. Não é por ninguém não, Senhor. Esse homem, querido, ele pode ter todos os defeitos do mundo, mas ele declara, ele faz uma declaração, uma confissão do quanto ele estava errado. Não adianta você esconder nada de Deus. Confesse para o seu Senhor, o problema sou eu. Eu sou o peso do meu barco. Eu sou o peso da minha família. Eu sou o peso. A vida a gente quer a mudança do cônjuge, a gente quer a mudança do marido, a esposa quer a mudança do marido, o marido quer a mudança da esposa. Como é bom você reconhecer, eu sou o peso. No meu casamento sou eu o peso. Aí Deus te converte. Deus muda a tua história. A partir do momento que você fala para Deus, confessa para o Senhor, eu sou a causa dessa tempestade que a minha família está atravessando. A causa sou eu. Você entende isso, amado? Eu sou a causa. 3 dias e 3 noites, Jonas dentro da barriga do peixe se sentindo no inferno. Eu fico imaginando o Jonas se sentindo no inferno e o peixe sentindo que o inferno estava dentro dele. Esse homem foi terrível. Terrível nas decisões dele. Ah, se eu estou no inferno, o peixe. Estou com o inferno dentro de mim. Só tem um jeito. É vomitar. Só resta isso, irmãos. Jonas foi vomitado pelo peixe. Quantos de nós estamos vivendo assim, irmão? Travado com algo dentro de nós? Sabe, as nossas convicções, os nossos desejos, é a minha vontade, é o que eu quero, é o que eu acho. Essa noite Deus te trouxe aqui, você vomitar isso, querido. Botar para fora e falar, Senhor, o problema é esse. Sabe por que eu não sou usado, Senhor? Porque eu sou o problema. Senhor, sabe por que eu não vou? Porque eu sou o problema. Porque eu preciso me converter em algumas áreas. Tem algumas áreas da vida que precisa de conversão. E lá no verso 11 do capítulo 4, e você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Essa resposta, querido, você precisa dar. Nós precisamos responder isso. Será? Deus, será mesmo, Senhor? Que o Senhor tem compaixão desse povo? Coloca essa compaixão no meu coração. Você pode falar isso com Deus nessa noite? Senhor, coloca esse amor no meu coração. Amor por essas almas. Amor pelos perdidos. Amor por eles. Eu quero convidar a amada igreja a se colocar de pé, irmão, mas que você pense no que Deus falou com você nessa noite. Se é você o peso do barco, fala com Deus, Senhor, eu sou o peso. Sou eu que estou causando peso na minha família, Senhor. Sou eu com as minhas decisões. Sou eu com o meu machismo. Sou eu com o meu feminismo.
Sou eu, Senhor, com todo o meu achismo. Eu sou o problema. Eu sou o problema. Será que você não é um problema dentro de uma célula, irmão? Você está lá, tua liderança está lá, está lutando por você, está abençoando a tua vida. Será que não é você o peso na célula, por isso que ela não cresce? Será que não é você? E essa noite Deus te trouxe aqui para quê? Para você falar, Senhor, eu sou esse peso, me ajuda nessa conversão, nessa mudança. Deus te trouxe aqui nessa noite para uma mudança de vida. Sabe como é que começa a mudar a nossa vida? Quando nós reconhecemos que não somos absolutamente nada sem Deus. Não sou nada sem Deus. Deus te trouxe aqui, meu amado, para você ouvir essa palavra. E se há alguém aqui nessa noite, pastor, eu entendo que eu preciso de uma conversão, eu preciso de uma mudança de vida, a vida que eu tenho levado não é uma vida que eu gostaria. Se você está aqui nessa noite, meu irmão, minha irmã, e você ainda não se rendeu a Cristo para fazer uma grande obra que Ele tem a realizar na sua vida, essa é a noite especial que Deus quer com você, um negócio que Ele tem contigo. Eu quero convidar você que está aqui nessa noite, eu não conheço todos, pastor, eu quero essa mudança. Eu quero reconhecer esse Cristo que pode mudar a minha vida. Eu quero te convidar a levantar sua mão e sair do seu lugar. A vir aqui à frente. Eu quero isso para a minha vida. Eu convido você a fazer isso agora. Sai do seu lugar e vem aqui. Glória a Deus, querido. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Há mais alguém, pastor? Eu reconheço isso. Eu quero uma mudança na minha vida. Eu não quero mais viver do jeito que eu vivo. Tomando as minhas decisões próprias, fazendo o que eu quero. É do meu coração, é do meu jeito. Não, é do jeito de Deus. Porque quando Ele desliga a torneira da tua vida, não há ninguém que liga essa torneirinha, irmão. Quando acabar, acabou. O momento é aqui agora. E Deus tem para fazer com você agora. É agora. Amém, querido? Você está entendendo isso? Não estou entendendo. Agora eu quero fazer um outro apelo. Você, que é um líder, que é da igreja. Pastor, eu quero tomar uma decisão de fazer a vontade de Deus. Eu fugi algumas vezes da vontade de Deus, mas agora eu quero fazer. Eu quero ir para onde Deus manda, eu quero fazer o que Deus está me mandando fazer. Se essa palavra é com você, sai do seu lugar, eu quero orar por você também. Pastor, eu quero fazer a vontade de Deus. Eu fugi muito, até que um dia Deus me levou. É com você isso, querido? É com você que Deus falou? Você tem que mudar a sua vida, fazer algo que Deus está te mandando fazer. Eu quero orar por você para que Deus te fortaleça nessa tua missão. Quero orar por esse amado aqui. Que benção. Como é teu nome? Meu querido, em nome de Jesus. Eu coloco em tuas mãos a vida do Fábio, Deus. Uma vida preciosíssima para o Senhor. Eu creio que estamos chegando na nova cidade. Uma nova vida que inicia agora, Pai. Agora começa uma nova vida. E todo o passado do teu servo, Pai, seja apagado. Toda palavra que foi lançada contra a vida dele, palavras de maldição, palavras, Senhor, que o incapacita de muita coisa, que há guardado na mente, no coração, que seja apagado agora. E que esse nome fique escrito no livro da vida do Cordeiro. Quando o Senhor voltar dos altos céus, queremos estar juntamente com o Fábio, Pai. Queremos que ele esteja conosco, juntamente com a sua igreja, chamado de filho. Em nome de Jesus, nós como igreja o abençoamos. Eu creio que grandes coisas o Senhor fará através da vida desse homem. Assim eu oro, abençoando juntamente com a sua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor, irmão? Um abraço.